Seja bem-vindo ao canal Ed News Libras. Eu sou Ednilson Macedo e este é meu sinal. Para você que está assistindo esse vídeo agora e não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, deixa o seu like e o seu comentário, pois são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento desse canal. Para aqueles que não assistiram a aula anterior sobre introdução aos classificadores, eu vou deixar um card aqui no final do vídeo para que vocês possam acessar essa aula e ter acesso ao conteúdo para depois você conseguir compreender melhor, bem contextualizado, essa aula agora. Então vamos começar a nossa aula. A aula de hoje é sobre classificador descritivo. As descrições visuais podem ser captadas de acordo com as imagens dos objetos animados ou inanimados, observando-se aspectos tais como som, tamanho, textura, paladar, tato, cheiro, olhar, sentimentos ou formas visuais, bem como a localização e ação incorporada ao classificador. Essa classificação pode ter até 3 dimensões. Você conhece essas 3 dimensões dentro dos classificadores? Não? Então venha conhecer agora comigo. Então temos a primeira dimensão, que é chamada de dimensional, que dá dimensões determinadas e adequadas de acordo com o que está sendo visualizado. Ou seja, na imagem aqui você tem um exemplo de uma pessoa se cumprimentando, 2 homens se cumprimentando. Então é o dimensional, ou seja, é o local, a dimensão em que está atrelado, em que a pessoa está naquele momento e visualizando aquela cena naquele momento. Então você tem a dimensional. A segunda é o bidimensional, como sugerido pelo nome bid, 2, né? Ou seja, dá 2 dimensões, ou seja, dá o dobro das dimensões determinadas, adequando-os que está sendo visualizado. E no exemplo nós temos aqui uma igreja e uma árvore. Nessa tela pintada você tem uma profundidade onde que você consegue incorporar e visualizar uma igreja bem mais distante e bem mais próxima da gente. Temos uma árvore e isso é feito em um papel, em uma textura, plana, e que você consegue fazer essa pintura, você consegue dar a sensação de 2 espaços, né? De bidimensional ou bidimensionalidade. Você consegue sentir que tem um local mais distante na pintura, através da pintura. E o tridimensional, como sugerido pelo nome, de 3 dimensões, das 3 dimensões do que está sendo visualizado, dando a sensação de penetração do relevo visual. Aqui na imagem sugerida, nós temos uma sala, né, onde você tem 3 cômodos e o boneco ao meio, ele consegue fazer um giro de 360 graus. E aí você consegue ver que ele adentra o espaço, a dimensão do 3, né? O tridimensional, e aí você consegue sentir essa sensação de estar dentro do cômodo, dentro do local, do ambiente. Então, na descrição visual, para se referir a forma, tamanho, textura, paladar, cheiro, sentimentos, olhar ou desenhos de forma assimétrica ou simétrica, é utilizado, dependendo da situação, uma mão ou 2 mãos. No exemplo ali ao lado nós temos um não para você demonstrar a assimetria, a de negação, de não, né? A assimetria. E você tem a simetria que tem as 2 mãos, por exemplo, ali do lado, essas 2 configurações de mãos que você pode fazer ônibus. Simetricamente elas conseguem fazer esse sinal. Então só foi um exemplo. Então vamos começar agora, né, com a demonstração. Mas antes vamos voltar a falar mais uma vez das configurações de mãos selecionadas para esta aula. Então selecionamos as configurações do professor Nelson Pimenta, que possui 61 configurações de mãos. Na aula anterior também tinha
tinha citado isso, né? Sendo que esse autor ele possui duas tabelas de configurações de mãos, uma com 61 e a outra com 62 configurações de mãos. E ele é muito utilizado no mundo acadêmico. Então, nessas configurações de mãos, nós selecionamos algumas configurações de mãos para dar forma em que o objeto ou textura que nós estamos trabalhando. Então, temos aqui a forma, a textura e o tamanho da mochila. Selecionamos as configurações de mãos 60, 32, 18, 17 e 2. A 60, você faz a forma e a textura, o tamanho, né, também da mochila. Tem o 32, você faz a alça. Temos o 18 e o 17, que você vai fazer o zíper. Você está pegando e você está abrindo ou fechando o zíper, né, da mochila. E o 2, que você vai marcar. Lembrando que você pode utilizar outras configurações de mãos, além dessa selecionada para dar esse exemplo da mochila, para que você possa descrever bolsos dentro da mochila, para você descrever os objetos, as partes separadas individualmente que está ali incorporada dentro da mochila. Então vamos para o segundo exemplo, que é o abacaxi. Aí aqui no abacaxi você vai trabalhar a forma, o paladar do abacaxi. Também selecionamos a 60, o 18, o 17 e o 56. Com o 60 nós fazemos toda a parte do abacaxi, a forma do abacaxi. Depois incorporamos ele, né, aquelas partes de fora do abacaxi. Vemos com o número 60 mais uma vez, com as configurações inversas, para segurar e dar o caule do abacaxi. E aí vem com a 18 e a 17, que você vai demarcar, né, a parte das folhagens, dessa parte da folhagem que tem do abacaxi. E com o 56 você corta, né, você faz o corte no abacaxi. E ainda você pode dar a questão de trabalhar com uma expressão facial, que você pega ali com a pinça entre o 18 e 17 o abacaxi, e se tiver azedo você faz aquela expressão de azedo, e você trabalhou um classificador descritivo do abacaxi. Também temos agora o jacaré, a se trabalhar com a forma, a força do jacaré. Selecionamos também o 60, 18, 17, 45 e mais uma vez 60. Então com o jacaré você faz com 60 a boca, tá? Aqui você fez a boca, aí agora você vai utilizar o 18 e 17 para demarcar os dentes, tá? Se você foi com a de cima, agora ó, você demarca os dentes pontiagudos do jacaré. Você tem aqui a 45, você faz a demarcação de olhar do olho. Lembrando que a configuração de mão, quando ele vai para o lado, os seus olhos têm que seguir essa mesma direcionalidade em que as configurações estão indo, tá? E a 60 de novo você fecha a boca do jacaré. Perfeito? Vamos para o próximo. O próximo é classificador descritivo locativo. Há também classificador descritivo locativo, que envolve uma ação que um determinado objeto em relação ao outro objeto, seja animado ou inanimado, são usados com uma ou duas configurações de mãos. Lembrando que normalmente você usa uma ou duas configurações de mãos, mas no exemplo que eu vou trabalhar a seguir, eu utilizei 3 configurações de mãos, porque eu estou utilizando os detalhes mais da imagem. Mas normalmente você só usa com uma ou duas configurações de mãos. Então vamos seguir a esses exemplos aqui para vocês compreenderem claramente o que é que eu quero falar. Então vocês temos aqui uma pessoa surfando, né? Normalmente o sinal de surf você vai utilizar a configuração 56 e a 49, e eu botei a 48. Mas normalmente na explicação anterior você falou que pode utilizar de uma ou duas. Eu botei a mais, mas eu vou explicar o porquê eu coloquei esse a mais.
Nessa imagem daqui, você tem uma pessoa surfando. Então você tem a 56 e você tem a 49, tá? Uma pessoa surfando. Mas por que eu botei a 48? A 48 também porque dá aquela sensação do joelho inclinando, né? Então eu coloquei, né, que dá aquela sensação de quando o surfista ele vai fazer uma manobra e aí você consegue perceber que está uma mudança na configuração de mão. Então a 49 muda para a 48. Ó, nessa forma aqui ele tem uma mudança, né, que é na forma da manobra. Mas você só pode simplesmente fazer a descrição simplesmente de uma pessoa surfando só com as duas configurações de mãos. Vamos para o próximo. O próximo também tem um carro batendo em um poste. Você tem classificação, a configuração de mão 60, 56 e 59. Mais uma vez, voltando à explicação. É feito com duas, mas eu coloquei três porque eu estou adentrando muito mais no que eu estou visualizando nesse processo imagético aqui. Então temos aqui o poste, né? A questão do poste e o carro vindo em direção e bate no poste. Então, pá! Aqui você tem eu coloquei a 59 para descrever o amassar, né, do carro. Então o carro bateu, pá, e aí aí entra outra configuração 59, na qual a parte da frente do carro está amassando, tá? Mas normalmente você só utiliza duas configurações, uma ou as duas, que seria o poste, que vai ser a 60, e a 56, tá? Que é o carro batendo, somente, tá? Ou o poste de luz, tá? Você tem aqui de luz, né? Então você bateu. Temos outra aqui que é uma moto voando na pista. Você tem o sinal de moto, né? Ou uma pessoa segurando o guidão da moto, né? A moto pode ser feita assim ou assim. Existem estudos, né, que demonstram que você pode fazer objeto moto com essa configuração de mão, que é a 60, que não é a 60, tá, gente? Eu errei aqui. Ou a 53, que é aqui, tá? Tem essa e essa configuração de mãos. Então tem aquela uma moto, né? Uma pessoa aqui montando na moto no ar. E aí você faz toda a cena. Então o carro tá na moto, montado na moto, ele vai lá, aí ele solta e segura no banco da moto para depois ele puxar a moto e segurar o guidão de novo. E aí volta a outra configuração de mãos. Então vai como você estiver descrevendo a cena. Você pode utilizar não só essas duas, aqui só tem duas nas regras que fala que você pode utilizar de uma mão ou duas mãos, mas você pode utilizar outros recursos, além de outras quantidades de configurações de mãos para descrever uma imagem como essa. Temos aqui uma árvore sendo cortada. Então nessa último exemplo aqui da árvore sendo cortada, eu selecionei a 61, a 48 e a 7. Então você tem a 61 a árvore, você tem a 7 sendo cortada, seria com duas configurações de mãos, tá? Só duas configurações de mãos. Eu coloquei mais uma terceira para demonstrar que o rapaz está ajoelhado, né? Então você tem aqui um homem, né, ali ajoelhado, e aí ele, ó, cortando a árvore. Mas se você não quiser demonstrar que o cara está ajoelhado nem nada, simplesmente você vai descrever isso, ó. Um homem ou a árvore sendo cortada. A árvore sendo cortada, tá? Simplesmente com essas duas configurações de mãos. Então, gente, essa foi a aula de hoje, a explicação de hoje. Espero que tenha ficado bem claro esse vídeo para vocês. Tive muitas interferências externas para poder gravar esse vídeo, por isso a demora de lançar esse vídeo logo
na rede, no YouTube. Desculpa pela demora, mas eu tive outras dificuldades externas, muita zoada, muita dificuldade, né? E também produzir um material desse requer estudo. Então, ficamos com a próxima aula, com o próximo vídeo. Espere o próximo classificador, tá? Então, até a próxima aula e o próximo classificador. Um abraço, tchau, tchau.